Vou, por que, Agatha? Aconteceu alguma coisa? Pode começar? Beleza, então. Vamos começar. Então, vamos lá. A gente está falando do continente asiático, né? E aí, na aula de terça-feira, a gente falou, né, sobre a questão energética, né, lá na China. E aí a gente falou sobre a poluição, né, que cerca de 32% e 47%, 32% da água, né, que está disponível lá, são para consumo humano, e 47% não pode ser nem utilizada, também não pode ser utilizada. Então, cerca de 80% da água da China é contaminada. A gente tinha a fotinho lá do Rio, e a gente falou também da poluição atmosférica que é lá. E agora a gente vai falar investimento em energias alternativas. Vamos lá. A China é hoje um dos países líderes na produção de energias renováveis e o que mais investe nas fontes energéticas. Somente a China é responsável por mais de 40% do crescimento da capacidade global. Quer ver aqui? Parece aí, Oliveira. O pessoal te vê. Baixa mais. É o 9º ano. Ah, o 9º? É. Agatha, Helena e Clara. Aí, olá. Fala com ele aí. Fala, crianças. Não tô escutando nada. Não, calma aí. Tô escutando nada. É um pouco... Vai, fala aí. Oi, criança. Oi, tudo bem? Olá. E aí, titio ama. Tudo bem? Então eles são nojentos. Então vamos lá. Continuando. Vamos continuar. Então, somente a China é responsável por mais de 40% do crescimento da capacidade global da geração de energia, né? Então aqui a gente vê que, ó, a China é que mais tem produzido energia solar no mundo. Então, vamos lá. O país se destaca no desenvolvimento tecnológico, na produção de equipamentos voltados para a geração de energia eólica e solar. Com relação à energia eólica, a China tem a maior capacidade instalada no planeta, cerca de 31%. Quanto à energia solar, o país ocupa a primeira posição na produção mundial de equipamentos voltados à geração desse tipo de energia, respondendo por cerca de 60% da capacidade anual de fabricação de células fotovoltaicas. Além disso, também detém maior capacidade instalada de geração de energia solar do mundo, 20%. A China também é líder mundial em eletricidade, comportando 27,5% da capacidade global instalada. No país encontra-se a maior hidrelétrica do planeta, a usina de Três Gargantas, construída no Rio Azul. Começou a operar em 2003 com o objetivo de gerar energia limpa e auxiliar o transporte fluvial. Vamos lá, China no comércio mundial. Comércio internacional. A China é o país com o maior volume de exportação do mundo. Sua entrada na Organização Mundial do Comércio, a OMC, em 2001, foi fundamental para a expansão do seu comércio internacional. Na atualidade, os países com os quais a China mais exporta seus produtos são Estados Unidos, Hong Kong, a região administrativa da China, Japão, Alemanha e Coreia do Sul. As principais origens das suas importações são Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Alemanha. Então, vamos lá. De demais países, né, 55%, né, principais exportações, Estados Unidos 19%, Hong Kong 11%, o Brasil, né, está aqui dentro desses demais países.
O Brasil também tem uma relação forte com a China, principalmente no comércio de carnes, né, bovina, né, de aves e de porco, né, e também ferro, também minerais, né. Os maiores volumes de exportação da China de produtos eletrônicos, unidades de disco de computadores, equipamentos de transmissão, telefones, circuitos integrados, peças de escritório. A China importa, sobretudo, recursos minerais, petróleo, ouro, minério de ferro e automóveis. Influência global. Por ser uma das mais potentes economias do mundo atual, a China exerce papel fundamental nas relações internacionais, despontando como importante liderança, principalmente nos continentes asiático e africano, sem aliar com os Estados Unidos ou com a Rússia. A China mantém uma posição de independência, muitas vezes apoiando países em desenvolvimento, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, com direito a veto. Sua participação nos assuntos de interesse global é importante para manter o equilíbrio de forças entre as nações, né? Então, ser um membro aqui permanente do Conselho, né, de Segurança da ONU é um destaque, né, para os países que querem ser potências mundiais, né, porque você tem o poder de veto, né, e quando você tem o poder de veto, qualquer decisão que seja tomada, né, pelo Conselho de Segurança da ONU, você pode vetar ou não. Então, é importante para a China como potência, porque ela pode fazer acordo com outros países, né, e na hora de votar, ela pode ter essa influência em relação aos assuntos, né, as decisões que são tomadas na ONU. Potência regional. Na atualidade, a China e o Japão são potências regionais do continente asiático. A China vem se tornando uma forte liderança, posição antes ocupada exclusivamente pelo Japão na Ásia, além de exercer liderança sobre os tigres asiáticos e territórios adjacentes. O país também tem forte influência na Oceania, principalmente na Austrália e na Nova Zelândia, e é o principal aliado da Coreia do Norte. A China fornece arma e dinheiro para o país comunista, né, Coreia do Norte, governado desde 1945 por uma dinastia hostil aos Estados Unidos. As relações comerciais entre China e o Japão são intensas, mas uma disputa entre os dois países pela hegemonia no leste e no sudeste do continente asiático, visto que o Japão se tornou uma grande potência com base na aliança com os Estados Unidos. Com o objetivo de explorar economicamente o Mar da China Oriental, exerce controle de tráfego marítimo na região. China e Japão disputam um conjunto de ilhas desabitadas, denominadas Senkaku, para os japoneses e Diaoyutai para os chineses, cujo subsolo é rico em petróleo. Além disso, a China reivindica a incorporação de Taiwan em seu território. Figuras 21 e 22, né? Vamos lá. Ilhas de Senkaku, Diaoyu e Taiwan, na localização, né? Então, essas ilhas aqui, que são ricas em petróleo, né? E Taiwan também, né? Que eles querem incorporar. Vamos lá, próxima página. Comércio entre a China e o Brasil. Desde o início dos anos 2000, as relações comerciais entre Brasil e China têm se intensificado. Em 2009, a China tornou-se o principal parceiro comercial. Deixa eu ver na figura 23. Na atualidade, o país absorve quase 20% das exportações brasileiras e mais de 75% de produtos brasileiros vendidos para os chineses são primários, utilizados na China em cadeias industriais de energia, alimentação e construção civil. Do lado das importações brasileiras da China, há uma grande diversidade: aparelhos de celular e seus componentes, computadores, produtos químicos, vegetais secos, entre outros. O traço em comum dos produtos chineses importados pelo Brasil é ser, em sua grande maioria, fruto de processo de transformação industrial, laboratorial ou tecnológico. Então, aqui, ó, a venda de soja e grão
em grão apresenta aproximadamente 35% da exportação brasileira para a China, enquanto o minério de ferro contabiliza cerca de 24%, o petróleo cru, 12%, e os derivados de celulose, 5%. Na foto, transporte de soja brasileira para exportação no Porto de Santos. Exportações por país, né, do Brasil, 2016. Vai ver lá, demais países, 48%, né? E aí, em segundo, a China, com 16,67%, né? Quase 20% de toda a exportação brasileira. China nas cadeias produtivas globais. Nas últimas décadas, tem ocorrido a fragmentação de processos produtivos consolidados, as chamadas cadeias produtivas globais. Grandes transnacionais destacam-se, sobretudo, as atividades de criação e inovação, criação de marcas e design de produtos, por exemplo, e as de serviço, que é o marketing, né? Estratégia de distribuição e de prestação de serviços adicionais, contratando empresas e indústrias localizadas em países em desenvolvimento, para desenvolverem a fabricação e a montagem de suas mercadorias. Os processos de fabricação acabam sendo, assim, terceirizados, passados a outra empresa, né? Nesse contexto internacional, as indústrias chinesas desenvolvem, sobretudo, a atividade de produção de acordo com as demandas externas. O país, no entanto, diversificou suas atividades produtivas e tem avançado na criação de tecnologia. O poderio econômico da China, porém, deve-se mais ao volume de sua produção industrial e de suas importações do que ao desenvolvimento das tecnologias próprias, né? A gente falou na última aula, né, como a China oferece muita mão de obra barata, né, então ela sempre vai se destacar, né, na sua produção industrial, né. Tem um volume maior porque tem muito trabalhador, né, e aí acaba, como tem muita demanda, né, acaba barateando, né, a mão de obra, né, o serviço industrial. Mudanças no trabalho. Enquanto a maior parte da exportação brasileira para a China é de produtos primários, a China vende para o Brasil equipamentos, insumos e mercadorias que necessitam de processo e tecnologias de trabalho mais complexos, fazendo com que os produtos tenham maior valor. Mulheres chinesas trabalhando em empresa de tecnologia em Zhuhai, China, 2018. Vamos lá. Durante muitos anos, a China foi conhecida como um país no qual os trabalhadores eram submetidos às más condições de trabalho, longas jornadas e baixos salários. No entanto, com o início da abertura comercial, ocorrida a partir do final dos anos 70, os chineses começaram a modificar essa estrutura e, nas últimas décadas, investiram em grandes somas de dinheiro e em educação, pesquisa, desenvolvimento e inovação. O governo do país também empreendeu políticas de construção de infraestrutura, como estradas, ferrovias, distribuição de energia e sistemas de telefonia e internet. Em pouco tempo, a produtividade do trabalhador chinês superou a do trabalhador brasileiro. Os investimentos em educação e formação profissional permitiram que a China se tornasse rapidamente uma grande exportadora de produtos industrializados e produtora de novas tecnologias. Como o Brasil optou por aplicar menos recursos nos setores estratégicos de qualificação, não conseguiu acompanhar o ritmo de competitividade dos trabalhadores chineses, né? Em 2020, né, a China, 2026, a China vai ser, né, a maior potência, né, econômica do mundo, né? Vai superar os Estados Unidos. Além disso, com as cadeias globais de produção, as empresas transnacionais têm contratado trabalhadores em diferentes regiões do mundo, enfraquecendo os sindicatos na maior parte do país, incluindo a China e o Brasil. Como consequência, tem crescido a reivindicação para que os contratos de trabalho sejam regidos por uma legislação internacional, que assegure os mesmos direitos aos trabalhadores. Então, o que acontece, né? Como em alguns países, né, as leis trabalhistas, elas são bem liberais, né? Então, as transnacionais, essas empresas, elas vão para esses países porque elas têm uma facilidade melhor de contratar, né? Por conta dessa flexibilização das leis trabalhistas. E aí os sindicatos, né, eles estão buscando uma legislação internacional
para que todos os trabalhadores tenham os mesmos direitos em todos os países, né? Só que como alguns países têm as suas peculiaridades, né? Então, o desemprego é muito alto, né? A fome também, a questão da pobreza, né? Essas questões sociais, né? Então, eles flexibilizam bastante, né? As leis trabalhistas para que possam atrair, né? Essas transnacionais, atrair essas empresas, né? Para que possam gerar empregos para a sua população, né? Vamos lá. A presença chinesa na África. O acelerado crescimento econômico chinês implicou uma demanda crescente de matérias-primas e fontes de energia. Como o continente africano é rico em recursos minerais e algumas fontes energéticas, especialmente o petróleo, a China passou a ter interesse político e econômico no continente. Como consequência, nas últimas décadas, a China tem financiado a instalação de empresas, obras de infraestruturas e empreendimentos locais em diversos países africanos, sobretudo no Zimbábue, Gana, Zâmbia, Sudão, Etiópia e Quênia. Em contrapartida, esses países fornecem à China matérias-primas e fontes de energia, além da garantia de ampliação do mercado externo chinês. A grande crítica apontada pela comunidade internacional é de que a China não transfere tecnologia nem treina a mão de obra nos locais onde investe. As equipes gerenciais e técnicas dos empreendimentos financiados pela China são formadas por chineses. E aos africanos são destinados, sobretudo, os cargos que requerem menor nível de especialização e mão de obra menos qualificada. Para alguns, no entanto, essa realidade começa a mudar. Há casos de chineses que fixam residências em países africanos. Após terem seus contratos de trabalho, passam a prestar serviços comunitários ou dar assessoria aos habitantes locais na abertura e manutenção de empresas. Em muitas localidades, as obras de infraestrutura financiadas pelo governo chinês representam uma melhora significativa das condições locais. A gente está vendo aí, né, a instalação do trem, né, uma instalação de uma ferrovia. Aí, só baixar um pouquinho aí. Quer tirar a gente do colégio? Fala com o comandante aqui, ó. Quem quer que eu faça da prova do civil e sai do colégio? Vamos lá. China, projeto OBOR. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o projeto. Vamos lá. A nova rota de seda da China. A China começou a refazer sua globalização à sua imagem. O presidente Xi Jinping anunciou que o governo irá investir 124 bilhões, o equivalente a 418 bilhões, em uma nova iniciativa para interligar a China ao resto da Ásia, a partir da Europa e da Ásia, através da infraestrutura física e digital. A iniciativa Cinturão e Rota, em inglês, One Belt, One Road, ou OBO. OBO seria, né, as iniciais, né? Teria como inspiração histórica a Rota da Seda, que interligava o Oriente e o Ocidente e contribui para o desenvolvimento das civilizações complexas em diversas partes da Eurásia, né? Que é a placa, né, tectônica que pega os dois continentes, né, a Europa e a Ásia. Apesar da alusão histórica, o OBO é um projeto moderno idealizado em um mundo já interconectado e é impulsionado por uma economia emergente que não esconde mais sua ambição em tornar-se uma potência global. Longe de ser uma simples plataforma de cooperação econômica transregional, é um ambicioso projeto geopolítico. Caso venha a ser colocado em prática, terá efeito cascata em todo o mundo. Em termos de escopo, o OBO é a iniciativa econômica internacional mais ambiciosa chinesa desde a fundação da República Popular. A plataforma giraria em torno de dois eixos, uma via terrestre, o cinturão, que se estenderia da China até o norte da Escandinávia, e um corredor marítimo, a rota, composto por rotas comerciais, no total
a iniciativa atravessaria cerca de 70 países na Ásia, na África e na Europa, englobando nada menos do que um terço do PIB mundial e 65% da população do planeta. Estima-se que um quarto de todos os bens e serviços do mundo passaria pelo órgão, que promoveria investimentos maciços em transporte e energia, tais como pontes, portos, gasodutos e ferrovias. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Em verde, vocês estão vendo aí? Conseguindo ver? Estão me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo? Então, beleza, claro. Então, vamos lá. Em verde aqui está o corredor marítimo, né? Que ele começa aqui na China, né? Vai aqui pelo sul, né? Do mar chinês, né? E vai pela África, né? Passando aqui pelo Golfo aqui, né? E chega lá em Veneza, né? Na Itália. E o corredor terrestre aqui, né? Sairia da China, passaria aqui pelo Cazaquistão, Irã, Turquia, e chegaria lá na Polônia, né? Polônia alemã. Então, a gente tem que ter assistência de todo o nosso trabalho. Eu fiz um formulário no Google com atividades para vocês, né? Com a revisão da prova. Aí eu vou mandar, daqui a pouco, mandar no grupo para vocês. Tá lá na casinha, no alto. Vai tirar preso? Porque depois que tá aqui é só, né? Deixa eu entrar aqui no novo capítulo Vai vir pra cá? para vocês verem. Ó, a prova tá fácil, tá tranquila, entendeu? Se estudar pela revisão, dá para fazer a prova bem tranquila. Vamos lá. Japão e tigres asiáticos, né? Ó, após o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão desenvolveu-se economicamente e se tornou uma potência capitalista, baseada sobretudo no crescimento da atividade industrial nos moldes ocidentais. Posteriormente, outros países asiáticos se desenvolveram seus setores industriais, ficando conhecidos como tigres asiáticos. Em algumas décadas, a evolução dos índices sociais do Japão e dos tigres asiáticos mostrou que as condições de vida da população tinham apresentado uma melhora muito significativa. Entre os tigres asiáticos, atualmente, merece destaque a Coreia do Sul pelos seus altos níveis educacionais. Após o estudo dessa unidade, a gente vai ser capaz de identificar as principais características de ocupação do território chinês, analisar as atividades econômicas realizadas no Japão, fatores históricos relacionados ao desenvolvimento econômico do país, descrever as características dos países que integram os tigres asiáticos, relacionar o desenvolvimento socioeconômico da Coreia do Sul aos investimentos em educação realizados pelo país. Então, a gente tem aqui uma fotinha, vista do Porto de Singapura, 2017, no primeiro plano. Observa-se grande quantidade de contêineres e guindastes utilizados para embarque de navios. Outra foto, pessoas caminhando em cruzamento das ruas mais movimentadas do mundo, no distrito de Shibuya, em Tóquio, capital do Japão. E, ó, na cidade japonesa de Tsukuba, estão localizados diversos institutos de pesquisa tecnológica do país. Na foto, satélite construído para tornar mais precisas as informações do GPS no Japão.
página. Japão, espaço e população. Vamos lá. O arquipélago japonês é formado por 4 grandes ilhas, Honshu, Hokkaido, e Kyushu e Shikoku, além de milhares de outras pequenas ilhas, em sua maioria desabitadas. Localizado na porção leste da Ásia, o país tem uma extensão territorial de 3.700.962 km². A maior parte do relevo do Japão é construída de montanhas, algumas com mais de 3.000 metros de altitude, o que dificulta a ocupação humana. Apenas 15% do território japonês é formado por planície. Então, a gente está vendo aqui o território do Japão. É um arquipélago, né? Várias ilhas, ó, Hokkaido, Honshu. Opa, foi mal, passei batido. Shikoku, né, e Kyushu. Círculo de Fogo do Pacífico. O Japão está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, na região de encontro das placas tectônicas euro e asiática, né? Euroasiática do Pacífico, norte-americana e das Filipinas. Trata-se de uma área de 40 mil quilômetros de extensão de grandes estabilidades tectônicas, que circundam o norte do Oceano Pacífico, onde ocorrem inúmeros terremotos e a intensa atividade vulcânica. Muitos abalos sísmicos que acontecem no Japão e nas áreas próximas são imperceptíveis aos seres humanos, porém, alguns apresentam grande magnitude, gerando intensos terremotos, a gente vai ver na figura 2. Além disso, a área é sujeita à formação de tsunamis. Esses fenômenos naturais trazem como as principais consequências mortes e bloqueio de estradas, e queda de energia e desabamento de construções. Em julho de 2018, terremoto de grande magnitude com epicentro na ilha de Honshu atingiu principalmente Osaka, a segunda maior cidade do Japão. Na foto, parte do templo budista destruído pelo terremoto em Osaka. Foto de 2018. Prevenção contra catástrofes naturais. Com medida de segurança, no Japão, construções são erguidas com alicerces especiais e materiais reforçados para evitar que desmorone quando atingidas por fortes abalos sísmicos. Existem ainda 2 sofisticados sistemas que alertam a população chegada de um tsunami. E toda a população recebe instruções de como agir para se proteger em casos de tremor de terra. No Japão, as pessoas têm um kit de sobrevivência para terremotos, contendo remédios, alimentos e documentos, dentre outros itens. Quando ocorrem terremotos, elas são orientadas a abandonar onde se encontram e se dirigir a espaços abertos ou se proteger debaixo de um móvel, longe de lugares com vírus. Extensão territorial. A pequena extensão do território japonês é uma questão que vem sendo resolvida por meio da tecnologia. O aterramento de baías é um recurso utilizado para a criação de novos espaços. Então, eles estão aterrando, o mar para criar novos espaços. O Aeroporto Internacional de Narita, em Tóquio, por exemplo, foi construído sobre uma área aterrada. Essa solução é adotada por muitas empresas que implantam novas unidades em aterros feitos no mar e em ilhas artificiais. Hoje se propõe o uso de balsas flutuantes, uma tecnologia mais moderna e barata que permite o avanço da ocupação humana sobre o mar. No país também tem crescido o número de construções subterrâneas, como estacionamentos para desafogar o trânsito. Então aqui tá vendo? Eles têm aterrado, parte do mar e feito construções, sobre essas plataformas aí sobre o mar. Vamos lá.
população. De acordo com as estatísticas oficiais do governo japonês, em 2016, no território do Japão, viviam 126,9 milhões de pessoas, concentradas em sua maioria nas estreitas áreas de planície. A densidade demográfica nessas áreas é alta, cerca de 340 habitantes por quilômetros quadrados. Em algumas regiões, a densidade supera a 1.000 habitantes por quilômetros quadrados, como é o caso da região metropolitana de Tóquio, que a gente vai ver na figura 4. Em 2015, o Japão já era o país que apresentava a mais elevada expectativa do mundo, 80,8 anos, né, para homens e 87,1 anos para as mulheres. Nesse país, a taxa de fecundidade tem crescido ao longo das últimas décadas e atualmente se encontra em 1,4 filho por mulher. A previsão é que essa taxa se mantenha, né, nas próximas décadas. Consequentemente, o crescimento populacional é negativo em menos 0,1 e deverá ser de menos 0,5 em 2030, uma vez que o total de nascimentos não é capaz de repor a população atual. Estima-se que em 2030 a população japonesa terá passado de 126 milhões de habitantes para 119 milhões, ou seja, o número absoluto da população chinesa voltará a ser o que era na década de 80. Então, a gente está vendo aqui a densidade demográfica no Japão, né? A gente vê aqui que ela é bastante concentrada, né, em algumas cidades, né, alguns estados, por conta, né, de ser uma região também montanhosa, né. E aqui a gente está vendo a taxa de fecundidade, né, em 1950 era de 3,7, né, e agora, né, está em 1,4 filho por mulheres, né. Então, o que eles fazem? Eles somam, né, todas as pessoas que nasceram naquele ano e dividem pelo número de mulheres, né? E aí eles acham essa taxa, né? Então, está em 1,4. Em 1950 era de 3,7, né? Então, cada mulher mais ou menos tem um filho e meio, né? Então, tipo assim, cada 2 mulheres são 3 filhos, mais ou menos essa conta que se faz. Tabela no Japão de indicadores demográficos. Em 1990, eles tinham 117, 1980 tinha 117 milhões de habitantes, né? A taxa de crescimento demográfico era praticamente de 1%. E em 2020, né, 125 milhões de habitantes, e a taxa de crescimento é de menos 0,32%. População envelhecida. O envelhecimento da população e as taxas negativas de crescimento populacional são desafios para o Japão. Ao mesmo tempo em que aumenta as despesas com saúde e os custos sociais dos idosos. A população economicamente ativa, a PEA, diminui e observa-se na figura 6 a pirâmide etária do Japão, em 2018, e a projeção para 2050. Né? Então, a gente vê aqui, ó, que a partir dos 80 anos, né, 75, 80 anos, quando o pessoal entra aí na quarta idade, né, que 60 é a terceira idade, então a gente vê aqui, ó, bastante gente, né, nessa faixa etária aqui. E a gente vê aqui, ó, as pessoas, né, população economicamente ativa, né, que geralmente começa a se trabalhar com 20 anos, né, e se trabalha aí até 60, 70 anos, tá bem menor do que aqui, ó, 65, né, 70 anos, quando a galera já começa, né, a se aposentar. E a gente vê aqui, ó, população em milhões de anos que vai ter uma diminuída na população jovem japonesa, né? Vai aumentar aqui o número de idosos, né? Devido a essa perspectiva de vida alta, né? Educação, cultura e trabalho. A cultura e as tradições milenares são extremamente arraigadas na sociedade japonesa.
Valores como respeito, obediência e disciplina são muito presentes e a qualidade da educação é muito valorizada. A cultura corporativa japonesa, ou seja, as relações entre os funcionários e a empresa, é diferente da ocidental. Existe um forte vínculo de lealdade entre o trabalhador e a empresa, que frequentemente o mantém empregado por toda a vida. Os valores da sociedade se reproduzem no contexto do trabalho, fazendo com que os trabalhadores tenham uma postura obediente e pouco reivindicativa. A mulher na sociedade japonesa, por muito tempo na sociedade japonesa, a mulher teve um papel tradicional. Historicamente, cabia cuidar da casa e dos filhos, diante das dificuldades de acesso e integração da mulher no mercado de trabalho e das mudanças do seu papel na sociedade. Em 1999, o governo japonês promulgou leis com o objetivo de reduzir essas diferenças. Entretanto, apesar disso, as mulheres, em geral, ainda ganham menos do que os homens, em cargos similares, e muitas abandonam a vida profissional para cuidar dos filhos. Aqui o que acontece? Tem uma... O que aconteceu? No Japão, né, como as pessoas... Claro, por isso que fizeram a Covid para matar os velhinhos e aumentar a pé. Mas a Covid surgiu lá na China, não foi no Japão, não. Então, a gente vê essa situação, né, acontecendo, né, e o que acontece? Como as pessoas trabalham tanto no Japão, né, eles deram, tipo assim, na sexta-feira, as pessoas saem cedo, né, tipo, saem meio-dia, né, e na segunda-feira chega tarde, né, chega, tipo, meio-dia, né, para trabalhar. E as pessoas começaram a ficar doentes, porque como as pessoas lá são muito acostumadas a trabalhar, né, tem esse vínculo afetivo muito forte com o trabalho, começaram a ficar, tipo, doentes porque não estavam trabalhando, né? Doideira, né? Aqui o brasileiro fica doente por trabalhar, lá a pessoa fica doente por não trabalhar, né? Japão, potência... Tá certo? Tá certo. Japão, potência do Oriente. Geopolítica do leste da Ásia. No início do século XXI, o Japão e a China são duas potências do Oriente. Hoje em dia, essas nações disputam um grupo de ilhas no Mar da China Oriental, atualmente administrada pelo Japão, denominadas Senkaku pelos japoneses e de Altai pelos chineses. Essas ilhas são disputadas pelo fato de estarem situadas próximas de importantes rotas marítimas e potenciais reservas de petróleo e gás, além de serem áreas ricas para a pesca. Em meio à crescente competição entre Estados Unidos e China no Pacífico, a região ganha cada vez mais importância geopolítica em razão da sua localização estratégica. Então, aqui, ó, vamos lá. Limite do Japão, né? A Coreia do Sul, né? Aqui também. A gente está vendo o Oceano Pacífico aqui. Base militar dos Estados Unidos, né? No Japão existem 4 bases militares. Mísseis de alcance de no máximo 1.300 quilômetros. Coreia do Norte, né? Ali. Pontes e túneis ligando as ilhas, né? Então a gente vê aqui as pontes e túneis ligando as ilhas japonesas. Tem outra aqui também, né? É aquele túnel por dentro do mar, não sei quem já viu, pô, é bonitão, né? É tipo um aquário. E olha, territórios contestados, né? Então aqui, né? Ilha de Senkaku, um território contestado, né? Fica bem pertinho da China aqui, pertinho de Taiwan. O outro aqui, Takeshima.
Khotan aqui também, né? Ó, ocupadas pela Rússia desde 45, as Ilhas Kurilas, reivindicadas pelo Japão. Ilhas Takeshima, reivindicadas pelo Japão e pela Coreia do Sul. Ilhas Senkaku, reivindicadas pelo Japão, pela China e por Taiwan. Todo mundo quer poder ocupar essas ilhas porque elas estão em zonas marítimas, né, de grande concentração, né, de comércio, pesquisa. Imperialismo japonês. No final do século XIX, o Japão despontava como potência econômica e militar. No entanto, a crescente industrialização japonesa logo enfrentou um sério problema, a falta de matérias-primas, e era preciso importar a maior parte de recursos minerais e energéticos para abastecer as indústrias. Diante da carência de recursos, teve início o expansionismo japonês na Ásia. China, Coreia, áreas do Sudeste Asiático e ilhas do Pacífico foram invadidas a fim de assegurar o domínio sobre as intensas reservas desses recursos. No contexto da política imperialista do Japão, o controle sobre essas regiões também era essencial para garantir a livre navegação das embarcações japonesas que traziam matérias-primas e distribuíam produtos industrializados para toda a Ásia. Fim da supremacia japonesa. O imperialismo japonês no Pacífico se chocava com os interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos, que também haviam despontado como potência industrial no início do século XX. E em dezembro de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão bombardeou o porto de Pearl Harbor, base militar estadunidense localizada no estado do Havaí. Imediatamente, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão após intensos conflitos no Pacífico. A partir de 1943, as forças aliadas começaram a reconquistar os territórios que haviam sido invadidos pelo Japão durante a expansão imperialista aos territórios dominados pelo Japão no final do século XIX. Né? Vamos lá. Extensão e domínio dos japoneses, né? Então a gente vê aqui toda essa área, né? Em laranja, reconquistadas pelas forças aliadas, né? Essas ilhas aqui, Filipinas também, né? Em azul. Em rosa, áreas ocupadas pelos japoneses no final da Segunda Guerra Mundial, né? Manchúria, Tailândia, Bornéu, Malásia, próprio Japão, né? E áreas dominadas pelos japoneses de 42 a 45, né? Essas áreas aqui. Aqui, ó, Havaí, estão vendo aqui o Havaí? Né, onde foi a base militar americana que foi atacada pelo Japão. A bomba nuclear e o fim da guerra no Pacífico. Mesmo com o fim da guerra na Europa, em 8 de maio de 1945, o Japão e os Estados Unidos não entraram em acordo para selar o fim do conflito no Pacífico. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram uma bomba nuclear sobre a cidade de Hiroshima, causando a morte de mais de 100 mil pessoas. 3 dias depois, um segundo ataque nuclear atingiu a cidade de Nagasaki, deixando ao menos 70 mil mortos e cerca de 25 mil feridos. Os bombardeios atômicos levaram à rendição do Japão e os Estados Unidos impuseram aos vencidos várias reformas políticas, sociais e econômicas, além de promulgar uma nova constituição, em que proibiam o arquipélago de possuir forças armadas. A partir daí, o Japão se tornou o principal aliado estadunidense na Ásia. Então, a gente vê aí a destruição, né, cometido pelas bombas atômicas no Japão. Né? Para o Japão foi bom que eles tiveram uma nova revolução. Né? Então, a gente vai falar aqui agora do milagre econômico. Com a vitória da Revolução Comunista na China, em 1949, os Estados Unidos investiram em bilhões de dólares para evitar o avanço do comunismo na Ásia. Além disso, buscaram garantir presença militar na região. Em 1954, o Japão e os Estados Unidos firmaram um pacto
que garantia a proteção militar estadunidense ao território japonês. Os Estados Unidos, por sua vez, investiram na recuperação econômica do Japão, de tal modo que, na década de 70, o país já se destacava como um grande produtor mundial de bens de consumo. Em 1970, o arquipélago já era uma potência industrial. Fatores internos também contribuíram para a reconstrução do Japão, como a disponibilidade de mão de obra qualificada e barata, cresceu com o êxodo rural, e a cultura japonesa de obediência, de lealdade à família, a disciplina levada para as fábricas e escritórios. Com a modernização da infraestrutura de transporte, o Japão deixou de importar tecnologia e se tornou um dos principais polos tecnológicos do mundo. E aqui a gente vê, né, uma linha de montagem, né, de carro, eu acho que é da Toyota, se eu não me engano, né? Então a gente vê aqui, ó, quase não tem nenhum operário, né? Somente as máquinas, né, os robôs aqui na linha de produção. Vamos lá, próxima página. Deixa eu ver se tem muita coisa aqui. Não tem não, vamos terminar nessa e na próxima aula a gente continua. Vamos lá, indústria e tecnologia. Na atividade industrial que se concentra a força econômica do Japão, o país é um dos mais importantes produtores mundiais em quase todos os ramos industriais, destacando nos seguintes: siderúrgico, para o qual depende de importações de matéria-prima, principalmente da Ásia, da América do Sul e da Austrália. Automobilismo, com um sistema de produção que emprega robótica e oferece alta qualidade, é um dos líderes de venda no mundo. Eletroeletrônico, com destaque para equipamentos de imagem e som, transmissão de dados digitais e microcircuitos. Naval, o país é um dos maiores construtores de navio do mundo. Têxtil, especialista em fábrica de fibras artificiais. Né? Está vendo aqui, né? Desenvolvimento industrial chinês. Investimento em pesquisa e desenvolvimento. No Japão, as indústrias de alta tecnologia voltadas para as áreas de microeletrônica e informática, biotecnologia e telecomunicações, entre outras, se concentram próximas às cidades de Tóquio e de Osaka. O Japão é um dos países que mais investe em pesquisa e desenvolvimento, como parcela do PIB. Né? É a terceira maior economia do mundo, é um grande volume de recursos financeiros destinado, né, a pesquisa e desenvolvimento, o que contribui para que o país seja um dos líderes mundiais na produção de tecnologia. Atualmente, o Japão ocupa a segunda posição do ranking de países que mais detêm patentes em vigor no mundo. Né? Países que investem em pesquisa e desenvolvimento em PIB de 2015. Então, o PIB aqui é tudo que é produzido, né? No país, né? Então, tudo que é produzido em Israel é investido 4,27%, na Coreia do Sul 4,23% e no Japão 3,28% investido em pesquisa e desenvolvimento. No Brasil nem aparece aí no ranking. Países selecionados patentes em vigor. Então, os Estados Unidos é que tem o maior número de patentes, né, voltados à tecnologia, e o Japão é o segundo, né, quase 2 milhões de patentes registradas. Vamos lá, próxima página. Vou parar aqui, ó, a megalópole japonesa, para a gente continuar semana que vem. Vou parar aqui. A gente para aqui, e aí na próxima aula a gente continua, e mesmo assim eu vou botar lá para vocês os exercícios, né, para vocês já irem treinando aí para